Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos formadores, comunitários e pessoais, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos iniciando, a partir de hoje, um curso de formação. Um curso que irá tocar em temas básicos, temas fundamentais, acerca desse processo essencial que todos nós somos chamados a viver, que é o processo da formação como um todo, tanto a formação pessoal como a formação comunitária. Esse nosso curso, ele apresenta alguns módulos que aos poucos nós vamos, então, avançando, aprofundando ao longo de cada formação. E nós pensamos que inicialmente nós pudéssemos iniciar com um primeiro módulo, com 3 formações que são formações iniciais acerca da temática da formação pessoal e da formação comunitária. Portanto, hoje nós estamos iniciando com a primeira formação do primeiro módulo. É importante nós só colocarmos também que todo esse material que nós estamos utilizando é um material que é retirado de um livro da comunidade Shalom, cujo título é Manual de Formação Pessoal. Então, desde já nós queremos agradecer e rezar por esses nossos irmãos, então, que estão dando essas referências para todos nós, para que nós possamos, então, pensar essa caminhada que é a caminhada da formação pessoal. Feito isso, então, vamos adentrar na nossa primeira temática, acerca da formação pessoal. O tema de nossa primeira formação, portanto, hoje será a finalidade e o significado da formação pessoal e comunitária, da formação como um todo. Nós vamos ver, portanto, qual é o sentido da formação, qual é o seu significado, quais são os seus objetivos, qual é a sua finalidade. Uma pergunta muito importante, porque todos nós que nos prontificamos a ser formadores, nós precisamos sempre nos perguntar o porquê que nós estamos nessa missão e o que nós temos a fazer enquanto formadores. Qual é então o nosso grande objetivo nessa caminhada de uma forma geral. Portanto, nós vamos caminhar por essa temática e vamos observar então qual é a grande finalidade, como que num primeiro passo, então, para que a gente possa compreender qual é a nossa missão específica nesse carisma de cada um de nós sermos formadores e formadoras. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos a colocar quando nós nos perguntamos a finalidade e o significado da formação é que nós precisamos fazer primeiramente antes uma primeira pergunta. Qual é a finalidade do próprio ser humano? Qual é a finalidade do ser humano? Ao que o ser humano foi chamado a viver? Portanto, a primeira coisa que nós temos a colocar é o seguinte: lembremos que, com base na citação do Catecismo da Igreja Católica, nós sabemos que o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Portanto, todos nós temos no nosso coração o desejo de Deus. Temos no nosso coração o chamado a sermos de Deus. Portanto, a finalidade do ser humano, nós podemos dizer, é Deus. Todo ser humano, consciente ou não, é atraído por Deus, se sente atraído por Deus. Afinal de contas, o próprio Deus colocou no coração do homem essa atração, esse desejo pela eternidade. Por conta disso, nós trazemos consigo, nós trazemos em nosso coração esse anseio pela vida divina. Como nós falávamos anteriormente, seja consciente disso, seja inconsciente disso, mas todo ser humano traz no seu coração esse desejo pela vida divina. E mais do que isso, nós trazemos um anseio por corresponder a esse desejo de Deus plantado em nosso coração. Nós trazemos esse anseio na nossa essência mais profunda. Nós
possuímos um desejo pela vida eterna. Nós possuímos um desejo pela vida divina. Então, nesse sentido, cada ser humano traz consigo um desígnio de Deus em seu coração, um plano de Deus. A partir do momento em que nós nos damos conta de que o desejo de Deus está inscrito no nosso coração, nós precisamos então descobrir esse chamado e precisamos corresponder a esse chamado. Por isso, essa primeira dimensão é importante para nós nos perguntarmos acerca da finalidade da formação. Qual é então a finalidade do ser humano? A nossa finalidade, portanto, é Deus. O nosso fim último, portanto, é Deus. Nós trazemos em si, dentro do nosso coração, esse desejo pelo infinito, esse desejo pelo eterno, esse desejo pelo divino, seja consciente ou inconscientemente, como nós sempre estamos colocando aqui. Portanto, uma das grandes finalidades de cada ser humano é então descobrir essa vida divina que está dentro de si e corresponder a essa vida divina, a esse chamado divino que está dentro de si. Todos nós conseguimos observar o quanto existe uma presença de Deus dentro do nosso coração. É por isso que, como dizia Santo Agostinho, nós nunca conseguiremos encontrar paz, repouso, se não for em Deus. É por isso que o nosso coração sempre permanece inquieto. É exatamente por isso que nós encontramos esse desejo de Deus inscrito dentro do nosso coração. Agora, no entanto, nós sabemos também que cada ser humano é livre para corresponder ou não a esse chamado de Deus que está no nosso coração. Nós sabemos que Deus nos deu um grande presente, nós costumamos dizer, que nós chamamos que é a nossa liberdade, é o livre-arbítrio. Então, mesmo sabendo que no nosso coração existe um desejo de Deus, existe um anseio pelo eterno, Deus implantou no nosso coração isso, mas mesmo sabendo disso, nós sabemos também que cada ser humano é livre para dizer não a esse chamado, para dizer não a esse desígnio divino que está dentro do nosso coração. É por isso que existe uma frase muito interessante que nós costumamos dizer, que é uma frase que diz o seguinte: Deus não é capaz de fazer com que o amemos, porque se assim o fosse, Deus estaria então retirando a nossa capacidade de sermos livres. E muito pelo contrário, Deus quer que o amemos livremente. Deus nos deixa livres. Deus nos dá exatamente o livre-arbítrio para que nós possamos então usar a nossa liberdade, que é um presente divino, para amá-lo. Usar a nossa liberdade para amar a Deus. Exatamente por conta disso é que nós precisamos entender que a liberdade ela alcança a sua perfeição quando está ordenada para Deus. Deus nos dá a liberdade, mas nós só viveremos plenamente essa liberdade a partir do momento em que nós usamos essa liberdade para amarmos e servirmos a Deus. Nós então alcançaremos então a perfeição da nossa liberdade. Sendo assim, uma primeira dimensão que é importante nós entendermos como formadores é a dimensão da liberdade do ser humano. Todos nós que temos formandos, nós que acompanhamos pessoas, nós sabemos o quanto nós temos que considerar importante essa dimensão da liberdade. Porque embora nós conduzamos essas pessoas, embora nós possamos direcionar esses irmãos, claro, na graça de Deus, mas cada formando é livre para dizer sim ou não a esse projeto divino. Essa é então uma primeira dimensão que nós precisamos então considerar para compreendermos a finalidade da formação. Uma segunda dimensão importante que nós precisamos também entender é o reconhecimento de que o ser humano ele é feito de corpo e alma. Nós fomos feitos então com essa dimensão integral. Nós somos corpo e alma.
nós não somos apenas corpo e nem somos apenas alma. Nós somos corpo e alma. Sabendo disso, essa dimensão é importante porque nós compreendemos que, para além da nossa vida física, para além da nossa corporeidade, nós temos uma alma e, portanto, nós temos uma vida interior. Essa vida interior ela precisa ser cultivada, ela precisa crescer. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, nessa nossa sociedade tão corrida, é que nós muitas vezes esquecemos que nós temos essa nossa vida interior. Mesmo a vida sendo corrida, mesmo nós nos apegando tanto a coisas materiais, a nossa vida física, e claro, isso não deixa de ser ilícito, mas é importante que nós não esqueçamos essa dimensão da nossa vida interior, a nossa alma que precisa ser cultivada. É essa vida interior que nos permite a contemplação das verdades mais profundas da nossa vida. Porque uma coisa é nós vivermos a nossa vida, como dizia São Paulo, na carne, não é? Na materialidade, e portanto essa vida nós acreditamos que é uma vida superficial, nós não conseguimos compreender a realidade profunda das coisas, mas à medida em que nós nos damos conta de que nós temos uma alma e uma vida interior, isso nos abre um entendimento acerca dessa verdade mais profunda, que é Deus, que é a vida eterna. Então, a partir disso, tudo que nós vivemos aqui na Terra, na materialidade, o trabalho, o estudo, os relacionamentos, a família, tudo que diz respeito à nossa vida terrena, quando nós sabemos que temos uma vida interior, nós viveremos todas essas coisas sempre visando ter uma concepção eterna das coisas. Ou seja, nós vivemos em família para então projetarmos o céu, a eternidade. Nós temos um trabalho, mas a finalidade não é o trabalho em si, mas para projetarmos o nosso céu, a nossa vida eterna. Nós nos relacionamos, vivemos as nossas vocações, sempre tendo como fim último a Deus. E todo esse movimento, ele não é possível se nós não nos damos conta de que nós temos uma vida interior e, portanto, uma vida a ser cultivada. A nossa alma precisa ser cultivada. Essa, portanto, é a segunda dimensão que nós temos que nos dar conta nesse processo de formação. Uma terceira dimensão também que nós precisamos compreender é o entendimento de que, na medida em que nós buscamos aprofundar a nossa vida interior, inevitavelmente nós vamos nos deparar com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor Jesus é o nosso grande modelo de ser humano. Jesus, que, sendo homem, se encarnando, nos dá então um grande modelo para nós vivermos a nossa humanidade. Então, se nós queremos nos perguntar como nós precisamos ser enquanto seres humanos, olhemos para Jesus, olhemos para nosso Senhor. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso parâmetro fundamental. Nosso Senhor teve, no seu coração humano, uma grande capacidade de amar a Deus inigualável. É olhando para esse coração de Jesus, humano, e claro, também divino, mas humano, que nós aprendemos também a como nós devemos amar a Deus, como nós devemos servir os nossos irmãos. Jesus fez a experiência de ser homem, Jesus fez a experiência de ser humano para Deus. É por isso que nós precisamos olhar para Ele e, a partir dele, nós também amarmos a Deus e também amarmos os nossos irmãos. É por isso que, como nos diz a palavra de Deus em Efésios 4:13, o ser humano encontra sua verdadeira imagem em Cristo, em nosso Senhor. É exatamente por conta disso que nós não podemos esquecer que nesse nosso itinerário de crescimento espiritual e também humano como um todo, nós precisamos então aprofundar a nossa relação com nosso Senhor Jesus, para que assim nós nos deixemos formar por Ele e cada vez mais nós também
nos tornemos semelhantes a Ele. Essa terceira dimensão. Então, num processo inicial, nós temos que entender essas três dimensões para nós compreendermos a nossa formação. A primeira dimensão, que é a dimensão da liberdade do ser humano, que não pode ser esquecida. Trata-se de uma dimensão muito importante. Uma segunda dimensão também, que nós não podemos esquecer, é que nós somos corpo e alma, e, portanto, temos uma vida interior a cultivar. E uma terceira dimensão, portanto, é a nossa necessidade de nós nos configurarmos à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses três pilares, então, devem fazer parte fundamental aí de todo o processo de formação, tanto formação pessoal como formação comunitária. Feito isso, nós entendemos o porquê que a igreja, então, direciona os seus filhos por meio de uma direção espiritual. A igreja entende a importância de observar o crescimento dos seus filhos e filhas e também oferecer uma espécie de acompanhamento, de aconselhamento, de crescimento e de direcionamento espiritual para que então cada um de nós possa se configurar cada vez mais à pessoa de Cristo, a pessoa de nosso Senhor. Qual é então o objetivo dessa direção espiritual que a igreja nos oferece? O primeiro grande objetivo é fazer com que cada irmão cresça na sua comunhão com Deus. Sabemos que a nossa intimidade com Deus é um processo que não se dá da noite para o dia e nós precisamos crescer nessa relação. Nós precisamos crescer nessa intimidade com Deus. Esse é o grande objetivo. Um outro objetivo é que esse direcionamento espiritual nos ajuda a discernir melhor a como dar uma resposta a Deus. Nós vimos que o desejo de Deus está no nosso coração, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender como nós podemos responder a esse desejo, a esse chamado. A formação também é uma forma de nós discernirmos melhor como nós podemos então dar essa resposta a Deus. E por fim, de uma forma geral, um objetivo também é nós crescermos na santidade, no amadurecimento como pessoa, à luz da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos então esses primeiros objetivos para nós entendermos: crescer na comunhão com Deus, discernir melhor nossa resposta a esse chamado divino que está no nosso coração e, por fim, crescer na santidade. A santidade, portanto, é o grande pano de fundo da formação. É por meio dessa ajuda espiritual, dessa formação, que nós iremos então oferecer aos nossos irmãos uma possibilidade de crescer na santidade, de crescer nessa união com Deus, de crescer nessa intimidade com Deus. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais vai assimilando em si o seu projeto. Quanto mais nós nos abrimos para Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, nós vamos compreendendo no nosso coração o seu projeto para cada um de nós. Um projeto que é pessoal também. Deus tem um chamado pessoal a todos nós, tem um projeto pessoal. A partir do momento em que nós aprofundamos a nossa relação com Ele, nós vamos então assimilando melhor. Sendo assim, o acompanhamento, a formação espiritual é um apoio para que o irmão possa tomar melhores decisões na sua resposta a Deus. Cada vez mais buscando sair de si e de seus projetos unicamente pessoais para se dar totalmente a Deus. Então, uma primeira finalidade da formação é exatamente essa: nós ajudarmos os nossos irmãos a cada vez mais darem uma melhor resposta a Deus, saindo de si, não se atendo somente aos seus projetos unicamente pessoais, mas saindo de si, alargando-se, para que assim nós possamos nos dar inteiramente a Deus e também inteiramente aos irmãos por meio do carisma Coração de Maria. A formação, portanto, é um instrumento para fazer a pessoa tomar a forma de Deus.
É por isso que essa palavra formação é tão importante para todos nós. A formação é, portanto, um ato de dar forma. Forma de quem? Forma de Deus. É um instrumento para fazer a pessoa tomar então essa forma de Deus, tomar então essa capacidade de se assemelhar a Deus, fazer desabrochar a nossa identidade batismal, a nossa vocação e também o carisma que está dentro de cada um de nós, para o qual nós fomos criados. É através da formação que nós vamos também desabrochando o carisma Coração de Maria que está dentro do nosso coração. Porque também não é da noite para o dia que nós vivemos plenamente o carisma. É um processo, é uma caminhada. E a formação, então, nos dá a graça de nós, então, nos abrirmos a esse carisma que está dentro de cada um de nós. A formação também é uma das formas de ajuda que Deus inspirou para que cada um conheça o itinerário espiritual que Deus traçou para si, que Deus traçou para cada um de nós. Portanto, como nós dizíamos, cada um de nós temos um desígnio pessoal que Deus coloca no nosso coração, e é através da formação que nós vamos descobrindo esse desígnio pessoal e, consequentemente, esse itinerário espiritual que nosso Senhor traçou para cada um de nós. Obviamente, quando nós dizemos que Deus traça um itinerário para nós não estamos falando de determinismos, no sentido de que Deus estabeleceu ou Deus pré-estabeleceu e por isso mesmo nós não teríamos a liberdade de optar ou não por esse caminho. Não, porque nós vimos que a liberdade existe. Mas nós precisamos entender que Deus oferece um itinerário espiritual pessoal a cada um de nós. Nós precisamos então nos abrir a esse chamado e corresponder também a esse chamado. A formação nos ajuda a nós então descobrirmos esse itinerário espiritual que Deus traçou para cada um de nós. Uma outra finalidade importante da formação é que a formação, especialmente a formação pessoal, mas nós podemos dizer a formação como um todo, uma finalidade muito nítida que essa formação tem é que ela ajuda cada um dos membros da comunidade a abraçar o carisma com profundidade. Como nós dizíamos, a nossa vivência com o carisma Coração de Maria é um processo. Então, a cada dia, através da vida de oração, através da participação nos sacramentos, da comunhão com Deus e também da formação pessoal e comunitária, nós vamos então abraçando cada vez mais profundamente esse carisma através da vivência do acolhimento, da vivência da adoração, da vivência da reparação. Trata-se de um chamado a abraçar, acima de tudo, um chamado a ser coração de Maria, e não somente estar no coração de Maria. Ou seja, uma graça que nós temos enquanto carisma é nós termos um coração de Maria, nós sermos coração de Maria para o mundo, para Deus, para a igreja. E é através da formação que nós então conseguiremos adentrar nessa capacidade de nós abraçarmos esse chamado a sermos coração de Maria. E claro, de uma forma mais geral e objetiva, a grande finalidade da formação é nos ajudar a se configurar a pessoa de nosso Senhor, como nós até já citamos anteriormente. À medida que nós compreendemos essas finalidades e que nós então aprofundamos o nosso percurso formativo, nós vamos ajudando os nossos irmãos e também nós mesmos a nós fazermos uma entrega mais generosa de si para Deus, para a igreja e para o mundo. Essa também é uma finalidade importante. Nós temos que generosamente nos entregarmos a Deus. E ao longo dessa caminhada espiritual, a formação ela será sempre um auxílio, também para que cada formando, para que cada pessoa renove a sua experiência
com o carisma Coração de Maria. Todos nós, pessoalmente falando, nós temos uma experiência muito particular com o carisma Coração de Maria. Cada pessoa, ao sentir no seu coração o chamado a ser Coração de Maria, teve uma experiência muito particular, muito pessoal com esse carisma. Eu tive uma experiência muito particular com o carisma Coração de Maria, na minha forma de ser, no meu jeito de rezar e assim por diante. Cada irmão também teve esse seu momento. É através da formação pessoal e comunitária que nós vamos ajudando os nossos irmãos a renovar essa experiência. É por isso que é essa experiência que nos faz vivos no carisma, que nos torna com o coração aberto para os apelos que Deus faz a cada um de nós. Então nós precisamos renovar cada vez mais essa nossa experiência com o carisma Coração de Maria. A formação nos ajuda então a nós fazermos essa experiência de renovação. Um outro quesito importante que a formação nos auxilia é que ela nos ajuda a nós percebermos onde se encontram as nossas dificuldades, as nossas amarras espirituais, que muitas vezes nos impedem de nós vivermos plenamente a nossa vocação. Sabemos que todos nós, por mais abertos que sejamos a Deus, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos traumas, nós temos os nossos percalços aí pelo caminho. E quando nós entramos no processo de formação, nós vamos então visualizando melhor esses nossos entraves, essas nossas dificuldades, que são então como que barreiras para nós vivermos a nossa vocação. E não somente isso, a formação ela não só ajuda a nós observarmos as dificuldades, mas ela também nos ajuda a nós enxergarmos as nossas capacidades, as nossas potencialidades, ou seja, o que eu posso oferecer de bom ao carisma, a Deus, à igreja, aos irmãos, as nossas capacidades que com certeza nós também temos e não são poucas, mas muitas vezes nós não percebemos quais são. A formação então nos ajuda a nós visualizarmos melhor essas nossas capacidades. Então aqui nós vimos algumas finalidades importantes da nossa formação, especialmente, claro, da formação pessoal, que é uma formação mais próxima, né, entre formador e formando, mas, claro, nós podemos então englobar também a formação comunitária, ok? Feito isso também, é importante nós fazermos alguns limites, né, algumas delimitações importantes para nós entendermos o que não é formação pessoal, muitas vezes, para que a gente não confunda também. Então nós trazemos aqui 6 pontos importantes para nós compreendermos esses limites, né? Do que não é formação, do que é a formação, para que a gente não confunda a nossa cabeça, tanto como formador, que estamos aí exercendo essa missão, como também como formandos que todos nós somos. Então vamos ver aqui alguns limites importantes para que a gente compreenda melhor o que é e até mesmo o que não é a formação. Primeira coisa, a formação não é um tipo de ensino dogmático e moralizante do formador para com a pessoa do formando. Ou seja, a formação não é uma espécie de ensino, não é uma espécie de acompanhamento em que eu vou me utilizar somente de teoria. Não é um processo de ensino em que eu vou ensinar coisas para o meu formando. A formação não está baseada nesse dogmatismo, nesse ensino moralizante. O eixo central da formação não é teoria, não são conselhos elaborados previamente, como se você fosse para a sua formação, você formador, já com alguns conselhos já prontos na sua cabeça e que você apenas iria repassar para o seu formando, como se você já estivesse trazendo conselhos prévios, padrões já existentes. E a formação não é isso. A
formação ela não é baseada em teoria, como nós acabamos de falar. Mas a formação ela parte da própria experiência da pessoa com Deus, tanto a experiência da pessoa do formador, como a experiência da pessoa do formando. A nossa própria experiência com Deus é o nosso grande material de trabalho. E também a própria experiência com a vida da comunidade. É a partir da minha experiência enquanto formador, da minha experiência de vida de oração, da minha experiência de vida com Deus, que eu vou então aconselhar o meu formando. E é também a partir da experiência do formando, de oração, de vida com Deus, de relação com Deus, que eu vou então pensar os meus conselhos, né, os meus direcionamentos. E também olhando para a vida da comunidade. Ou seja, resumindo, a formação não é apenas algo que é artificial, não é apenas baseada somente em teoria, como se eu estudasse um livro e fosse no dia da formação e ensinasse o meu formando o que ele tinha que fazer. Não é só isso, né? A formação ela é baseada muito mais na vivência espiritual. E é por isso que é extremamente importante que nós rezemos, que nós tenhamos uma vida espiritual muito sólida, uma relação espiritual com Deus muito concreta, porque é a partir dela então que nós vamos aconselhar a pessoa do formando. Esse é o primeiro ponto que nós não podemos deixar de entender. A formação não é um tipo de ensino dogmático, não é um tipo de ensino moralizador. Segundo ponto, a formação não tem como objetivo imediato, embora às vezes ele possa ser um objetivo também, mas é muito mais secundário isso, né? É por isso que existe essa expressão. A formação não tem como objetivo imediato aconselhar ou solucionar problemas circunstanciais da vida do formando. Ou seja, a formação não é uma espécie de terapia. A gente poderia entender que eu vou para a formação para fazer uma terapia, né? E a formação não tem esse objetivo. A formação ela tem outro foco. O foco da formação não é solucionar problemas da vida do formando. Eu não vou formar apenas para resolver problemas do meu formando. E nem eu vou para a formação, como formando, atrás de resolver os meus problemas circunstanciais. A formação ela não tem esse objetivo imediato. Embora, claro, muitas vezes a gente possa tocar um pouco nessa dimensão, mas não é somente isso. Qual é então o foco da formação? Uma vez que o foco não é a solução de problemas ou fazer terapia. O foco da formação é ajudar o formando a crescer na sua relação com Deus. Um foco muito simples e muito objetivo. O foco é muito mais espiritual. Eu preciso ajudar o meu formando a crescer na relação com Deus, a crescer na intimidade com Deus. À medida que eu vou crescendo na minha intimidade com Deus, auxiliado pela formação, aí sim eu vou conseguindo resolver os meus problemas. Eu vou conseguindo compreender as minhas dificuldades, as minhas relações na minha caminhada como um todo, mas não é o foco primordial da formação. Então, essa terapia, essa resolução de problemas. Terceiro ponto fundamental é um ponto que tem muito a ver com esse último ponto, com esse segundo ponto. A formação não é uma simples conversa de amigos, mas ela é um diálogo que é realizado na presença de Deus. Por que a formação não é uma conversa de amigos? Obviamente que nós precisamos ter uma relação de amizade com os nossos formadores. E formadores, ter uma relação de amizade com os seus formandos. Agora, nós não podemos resumir a nossa formação a uma simples conversa de amigos, que se assim fosse, seria uma conversa muito informal, que não teria um objetivo, não teria um aprofundamento espiritual, que é o grande objetivo da formação. A formação não é essa simples conversa de amigos, mas vejam que profundo é essa expressão. É um diálogo
do formador e do formando, que é realizado na presença de Deus. Deus que é então o autêntico formador. Né? Nós sabemos que nós como formadores, nós estamos ali mais num papel de ser mediadores, na verdade, né? Da formação de Deus para com o formando. Deus que é o grande formador. Deus que é o autêntico formador, é o formador por excelência. Se fosse a formação resumida apenas numa conversa de amigos, nós veríamos que ela seria centrada simplesmente em opiniões pessoais. E a formação não pode ser isso. Nós não podemos resumir o processo formativo apenas em achismos pessoais, em opiniões pessoais, acerca da vida da pessoa, acerca do que a igreja coloca, acerca de diversas situações que nós nos deparamos em nossas vidas. Nós não podemos resumir a formação em simples opiniões pessoais. Eu preciso basear a minha formação na minha experiência de oração e naquilo que eu vejo que Deus tem para o meu formando. É diferente de eu me basear somente no que eu acho que o meu formando deve viver. Ok? Então a formação ela não pode ser centrada nessa relação de opiniões pessoais. Tampouco a formação pode ser centrada na transferência de responsabilidade do formando para com o seu formador. Eu não posso transferir a responsabilidade da minha vida enquanto formando para que o meu formador resolva, para que o meu formador decida por mim. Isso não pode acontecer. O meu formador é um auxílio para que eu tome as minhas próprias decisões. Esse é o grande foco da formação. E não simplesmente eu transferir responsabilidades para que o meu formador possa tomar decisões por mim. Isso não pode acontecer. É por isso que a finalidade também da formação é desenvolver uma decisão autônoma no formando diante de Deus, diante de si mesmo, diante da comunidade e diante da igreja. Todos nós temos que chegar no desenvolvimento dessa decisão autônoma, né? Dessa abertura de coração para decidirmos de forma responsável. Um outro ponto importante também é que a formação, como nós até já falamos aqui, ela é um processo. Então, sabendo disso, nós entendemos que nós estamos em contínuo desenvolvimento. Todos os dias, então, nós precisamos nos abrir à formação que Deus nos oferece. Então, é comum, ao longo desse processo, acontecer contrastes, acontecer mudanças, até mesmo quedas, percalços. É exatamente por conta disso que é importante nós darmos certa continuidade na formação. Porque sabendo que existem percalços, dificuldades, quedas, quanto mais contínuos nós formos na formação, menores serão essas quedas, menores serão essas quebras no processo. Por isso é muito importante que nós, como formadores e também como formandos, busquemos certa continuidade na formação. Ok? Para que assim a gente não vá quebrando essa nossa caminhada que muitas vezes é suscetível mesmo a essas quedas. Um outro ponto também importante é que a formação ela é uma contribuição com a ação do Espírito Santo. É claro que, e eu diria que esse é um dos pontos básicos, porque a formação ela é feita no Espírito Santo. A nossa terceira formação que nós vamos ver, nós iremos aprofundar um pouco mais essa noção, esse entendimento de que nós formamos à luz do Espírito Santo e nós nos deixamos formar também à luz do Espírito Santo. E por fim, um outro ponto importante para nós então finalizarmos é que o fruto de uma formação pessoal, de uma formação comunitária, de uma formação como um todo,
O fruto principal do processo de formação deve ser uma conversão de vida. O que é então uma conversão? Em poucas palavras, é a libertação do homem velho para que nós então abracemos o homem novo que Deus nos oferece todos os dias. É, pois então, um caminho de libertação, o caminho de conversão. E nós sabemos o quanto nós precisamos nos libertar de muitas coisas do nosso homem velho. É então um caminho de libertação do formando de tudo que o escraviza. Nós sabemos que muitas coisas nos prendem, muitas coisas nos escravizam, e quando nós entramos no processo formativo, nós entendemos o quanto nós precisamos nos libertar dessas amarras. Portanto, a formação também tem como fruto esse processo de conversão, de abertura ao homem novo, de fazer morrer o homem velho que existe em cada um de nós. Sendo assim, nós vimos então, nessa primeira formação, essas finalidades que são a formação pessoal e comunitária como um todo, e o significado também desse processo. Nós vimos que o ser humano precisa entender que existe um desejo de Deus no seu coração, esse desejo precisa ser correspondido. A formação então nos ajuda a corresponder exatamente a esse desejo que está no nosso coração. Nós temos que também cada vez mais nos configurar à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é nosso grande modelo de formação, já que o pano de fundo da formação é a própria união com Deus, é a própria santidade. Nós crescermos nesse processo de santidade. A formação, então, tem como finalidade fazer com que o formando abrace mais aprofundadamente o carisma, coração de Maria, e o ajude a viver melhor o ser coração de Maria, que, em última instância, é também se configurar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, nós terminamos vendo alguns limites importantes. A formação não é um simples diálogo de amigos, porque ela precisa estar baseada numa relação profunda de espiritualidade com Deus. A formação não é simples terapia, ou seja, eu não vou para a formação somente para resolver problemas, mas eu preciso crescer na minha intimidade com Deus. A formação não é uma espécie de ensino dogmático, não é simplesmente teoria, mas vivência profunda minha para com Deus e, consequentemente, assim eu passe para o meu formando. A formação é uma contribuição com a ação do Espírito Santo e, por fim, a formação é uma forma também de nós nos convertermos, de nós buscarmos a nossa conversão pessoal e a nossa conversão comunitária. Nós veremos então nas próximas formações, nós iremos aprofundar o significado da formação no carisma Coração de Maria e veremos por fim também a formação conduzida pelo Espírito Santo. Reze com essa temática inicial, tire suas dúvidas, nos aprofundemos cada vez mais nesse chamado belíssimo que é sermos formadores e deixemos que cada vez mais o Imaculado Coração de Maria, que tão profundamente se abriu a Nosso Senhor, seja também para nós esse grande modelo de formação. Vamos então entregar ao coração de Maria, que olha por nós, para que assim nós tenhamos um coração como o de Nossa Senhora, um coração sedento por Deus, um coração aberto a Deus, aos seus desígnios, aos seus propósitos, e que nós, como formadores que somos chamados a ser, nós possamos então, com a graça de Deus, conduzir os nossos irmãos. Rezemos então esta Ave Maria, entregando a Nossa Senhora todo o nosso desejo por corresponder a esse chamado, a essa missão de sermos formadores segundo o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.